Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. A doutrina espírita tem suas fundamentações no eixo da ciência, no eixo da filosofia e no eixo da religião. Isto significa que essa doutrina nos convida a estudar absolutamente todos os eventos que envolvem a vida. Tudo que compõe a vida faz parte do arcabouço doutrinário espírita estudarmos. Muito especialmente, o movimento espírita é o movimento dessa doutrina nas nossas mãos. Então, o espiritismo, que somos nós trabalhando essa doutrina, tem como objetivo estudar e trabalhar, elucidar todos os fenômenos que a vida vai expressando. A vida por si só é fenomênica. Estar aqui é estarmos o tempo todo produzindo fenômenos. Quando produzimos fenômenos, produzimos como a expressão da nossa alma. É o ânima, que é a essência do nosso ser. Animismo, portanto, faz parte da nossa caminhada. Cada ser, no seu processo evolutivo, dentro do estágio evolutivo que ele está, expressa os conteúdos anímicos, ou seja, todas as sínteses que sua alma conseguiu trazer e vai expressar naturalmente. O animismo no espiritismo, um espiritismo à luz do espiritismo, é natural. A questão está é quando o espiritismo está à luz, que o espiritismo é o movimento da doutrina nas nossas mãos. Quando esse espiritismo está à luz de uma verdadeira colcha de retalhos, retalho, com todo o respeito, vou citar religiões, com todo o respeito, está à luz de religiões afro-católicas brasileiras, está à luz de religiões africanas mesmo, está à luz do movimento evangélico, à luz do movimento católico, quando o animismo começa a ser trabalhado pelo espírita ou simpatizante do espiritismo, ou mesmo pelos trabalhadores das casas espíritas, à luz dessa colcha de retalhos, abre a fenda para o misticismo. E isso nós devemos ter cuidado. É nosso dever, como espíritas do século XXI, primeiro, propugnar por um espiritismo à luz do que propõe o nosso irmão Kardec, quando codifica a doutrina, que codifica à luz da ciência, tem como pilares a ciência, a filosofia e a religião. Portanto, ele não propõe um movimento, uma doutrina que desdobre num movimento que traga no seu arcabouço as molduras. Dentre suas molduras, o esoterismo, ele não propõe o esoterismo. Respeita. Faz parte do movimento aí, da humanidade. Não para o espiritismo. Ele não propõe uma doutrina e, portanto, um movimento que professe o dogmatismo. Aqui é imaginarmos que há mitos, processos mitológicos. Estudamos como um ramo que se chama, inclusive, mitologia, mas não para professarmos no espiritismo. Não, o Kardec não propõe uma filosofia, uma religião,
um movimento de ciência, porque ela é os três, simultaneamente operando, que contemple a ideia de iniciados, faz parte do esoterismo. Seitas esotéricas, em geral, aos iniciados, os mais graduados, há conteúdos que só são passados para os mais iluminados, e muda-se de nome, cria-se nomes para as pessoas ao adentrarem aqueles espaços. Respeitamos tudo isso, não faz parte do nosso arcabouço. Não faz parte do nosso arcabouço acreditar sem pesquisar e sem ver a procedência. Isso que eu estou ouvindo, o que eu estou fazendo, procede? Qual é a procedência? Quais são as raízes, por onde caminha, por onde evolui, aonde chega, onde deve chegar? Contempla uma mente que pensa, que raciocina, contempla um universo, um processo cósmico aritmeticamente bem calculado, com leis específicas. O Espiritismo trabalha num sentido de observar, pensar, concluir, filtrar, continuar acreditando naquilo que a nossa consciência naquele momento aceita dentro da verdade possível alcançada e deixar fluir cosmicamente, sem nenhum preconceito, sem nenhuma reserva no sentido de ranço, mas já sabendo, não faz parte do arcabouço espírita. Também nós não trabalhamos no Espiritismo o sentido do sacralismo. Sacralizar, por exemplo, obra. Esse conteúdo não combina com o momento atual, a ciência já alcançou, mas ele está na obra da codificação, ele está no Pentateuco Espírita. O nosso irmão Kardec, quando compõe o famoso Pentateuco Espírita, afirma veementemente que o trabalho do homem na Terra é dentro do tempo e ele sofre a obsolescência na medida que a ciência e a filosofia nos permitem fazer um novo religare, religar a mim, religar ao Criador, religar ao novo conhecimento, religar ao fruto da pesquisa, à síntese de vida. Esses dois grandes eixos nos permitem que o religare seja dinâmico no tempo e no espaço. Alguém pode ter me conhecido católica aos 12 anos, fazia um processo de religare, aos 17 eu estava em crise, buscando uma religião que contemplasse minha situação mediúnica, aí já era um outro religare e uma busca por novos religares. E quem conheceu aos 25 já conheceu um novo religare, quem conviveu aos 40 um outro, e quem convive agora aos 65 um novo momento. O religare para nós, o religioso para nós, primeiro ele não está obrigatoriamente ligado a uma denominação religiosa como religião constituída na Terra. Esse irmão nosso ali, tão atentamente olha para cá, pode ser uma pessoa que não encontrou até hoje uma denominação religiosa, está pousando aqui uns dias tentando encontrar. Se ele encontrar fundamentações que consigam dizer a ele o que ele busca e confirmar na prática o que ele busca ser, ele até continuar conosco, mas pode ser que o encontremos daqui a um tempo na rua e o perguntemos: irmão, mas você esteve conosco e tal, e ele diga: eu ainda não encontrei uma religião. E quem sabe ao longo da reencarnação não encontre, em função simplesmente da singularidade que ele é e das propostas que as doutrinas constituídas apresentam, e ele não se encaixar nelas.
Mas isso não significa que ele não faça o seu religário. Às vezes são pessoas extremamente éticas, bondosas, trabalhadoras, professam um status de espiritualidade maravilhosa, praticam, mas não adotam religião, mas fazem o seu religário. Nós adotamos, um adota a religião católica, o outro é evangélica, o outro adota o budismo, o outro o espiritismo. Encontraremos irmãos, inclusive dentro de nossos lares, quem sabe, que não adotarão uma denominação, mas o seu ânima, que é a sua alma, ânima vem do grego, é do grego, e o latim é animus, quer dizer alma. A sua alma expressa suas sínteses de vida com naturalidade, e o nosso dever com essa pessoa vai ser simplesmente colaborar para que ela expresse suas qualidades morais com o máximo de singularidade e de religação com o cosmos, num processo natural, e ele estará fazendo o bem. E sermos para ele esteios que signifiquem o bem, para ele ter todos os dias como se iluminar através de nossos exemplos. E ele vai estar nos iluminando através dos seus exemplos. O animismo é a alma expressando o que ela já conseguiu compor de sínteses de vida naquele dado instante. Exercido naturalmente, vai estar tudo bem, obrigada. A grande questão, muito especialmente para aqueles que o seu ânima, que é sua alma, que portanto são espíritos, que já constituíram sínteses de vida, que permitem a eles uma sensibilidade maior para os processos que a humanidade ainda está com dificuldades, não só de instruções como de instrumentos e de centros de pesquisa para codificar melhor esses eventos. O grande perigo está naqueles médiuns, porque médiuns todos são. Espírito desencarnado é médium, porque médium é o espírito, não é o corpo. O médium aqui é o espírito que aqui está. O médium em cada um dos senhores, o espírito que aí está. Vamos desencarnar, continuamos médiums, continuamos exercitando nossa mediunidade, continuamos aprendendo, continuamos fazendo, continuamos operando, apresentando o que o ânima já conseguiu até aquele momento compor de sínteses. Esse médium que já acumulou sínteses que o permitam qualidades mediúnicas, em que a sua percepção é mais acentuada, sua percepção já enxerga o que nem todos enxergam, nesse está um dos maiores deveres do Espiritismo, que é ajudar esta pessoa através do estudo, da pesquisa, da caminhada para dentro de si, através do processo de reflexão, do processo de meditação, para conhecer melhor a si, construir um autoconhecimento que o permita todos os dias enxergar essa sua capacidade de ver o que nem todos veem, de sentir o que nem todos sentem, como um processo natural nele, e com naturalidade exercer, e sabendo que é ele que está fazendo. Ele sozinho? Não, porque em nenhum momento somos sozinhos. Nós somos partículas, graças a Deus, num cosmos
repleto de partículas, composto por partículas, onde elas existem exatamente porque conseguem, num movimento de interação, fabricar o tempo todo sustentabilidade para a sua existência. Desde a forma, desde uma subpartícula atômica, que já usina a sua energia, e se combinam várias e compõem um átomo, e átomos se combinam vários, compõem moléculas, moléculas se combinam várias e compõem estruturas maiores, os aminoácidos, as proteínas, as vitaminas, os carboidratos e etc. Essas moléculas maiores formam estruturas cada vez maiores, se organizam de forma cada vez mais eficiente, num padrão maior de geração de energia, chegam a formar órgãos, glândulas, sistemas. Esses sistemas se combinam e harmonicamente compõem seres. Num processo anímico natural, muito natural. O que nós, com muita fé em Deus, haveremos de estar alcançando na orientação dos bons médiuns que deixam suas obras na área da física, na área da química, na área da matemática, na área do espiritismo, no sentido filosófico espírita, na área das ciências sociais, nas áreas ligadas à pedagogia, seja em que área for, que cada um de nós, no seu processo de autoconhecimento, vá buscando cada vez mais se conhecer, para cada vez mais viver seus processos mediúnicos de forma natural, porém profunda, intensa, para conseguir ir se encaixando todos os dias de forma cada vez melhor nas suas lides missionárias. Um dos maiores pontos de desvio de nossas missões, no que diz respeito ao religare, está na mistificação. É quando nós, por exemplo, damos exemplos de percepções, umas são possíveis a uns, outras possíveis a outros, outros conseguem já um conjunto delas. Por exemplo, a intuição. Vamos começar de uma que é mais simples. Eu deixei uma das molduras aqui para trás, só um minutinho. Esoterismo, dogmatismo, sacralismo, e o misticismo, que é o nosso caso. Nós vamos chegar nele. Quem sabe até bem pouco tempo, nós imaginássemos que quando fazíamos um processo intuitivo, que era um espírito soprando no nosso ouvido. E aí nós nos perguntaríamos, hoje, mas soprar no ouvido de um e não soprar no ouvido do outro é justo? E onde fica Deus nisso? E a bondade dos espíritos? Sim, irmão Locádio, ele tem simpatia pela Kátia, no ouvido dela ele sopra. Mas no ouvido da Nádia ele não sopra nada. É aí que nós percebemos que o processo é pessoal. Na interação com os espíritos, a Kátia consegue fazer percepções de meio que a Nádia ainda não consegue. Vai chegar lá, ela está na caminhada. Para isso temos a eternidade. Então, vamos voltar aqui para dizer que o Espiritismo é evolucionista e, portanto, ele é construtivista.
aquilo que eu construir, eu vou viver. O processo de vida é perene, é eterno, e estamos todos na caminhada. Quem sabe alguns de nós nos individualizamos há menos tempo, trazemos menos síntese de vida registrada, tem outros aí que já estão há mais tempo vivenciando suas experiências já como espírito individualizado, tem um volume maior de sínteses. Temos o padrão Cristo bem à frente de nós todos, mas temos também padrões como Buda, Francisco de Assis, Teresa de Calcutá, Terezinha, Gandhi, nosso contemporâneo, Mandela, nosso contemporâneo, Martin Luther King, nosso contemporâneo. O que diferenciou esses homens, se nós lemos a biografia deles, vemos que são pessoas muito autênticas. Alcançaram uma autenticidade onde eles não mentem para si. Eles vivem à luz de suas convicções o que eles são. Não atribuem a outros. Quando não temos o cuidado de trabalhar bem o nosso processo anímico, nós criamos o animismo, que aí sim é nocivo. Nós começamos a dizer que há entes falando ou fazendo ou escrevendo, ou seja, atribuímos a outros espíritos ações que nós estamos fazendo. Porque sabemos onde que isso nasce. Esse comportamento nasce na falta de autoconhecimento e por já existir na humanidade inúmeros relatos históricos, verdadeiros, de médiuns, através dos quais é possível os espíritos desencarnados se manifestarem, e daí nós, por não nos conhecermos bem, por não conhecermos a responsabilidade social que envolve um comportamento desse, de atribuir a espíritos o que eu estou falando, atribuir a outros espíritos o que eu estou fazendo, atribuir a outros espíritos o que eu estou escrevendo, por falta de autoconhecimento, por falta de conhecer uma coisa que chama responsabilidade social, e por conhecer histórias de médiuns encarnados através dos quais espíritos se manifestam e são capazes de psicofonar, que é falar, escrever, que é a psicografia, são capazes de fazer mesmo manipulações. Eu entregar um copo d'água e aquele espírito ali conseguir alterar essa água atomicamente, ele não altera a fórmula. A fórmula continua sendo H2O. Ele mexe nos orbitais atômicos, nos níveis energéticos de cada orbital, faz com que aquela água tenha uma qualidade diferenciada. Ela continua H2O, mas a água que ele preparar para essa senhora vai atender às necessidades dela, e vai preparar uma água para essa moça, vai atender às necessidades dela, vai preparar para aquele rapaz ali, vai atender a necessidade dela. Todos somos capazes de fazer isso. Inclusive o nosso grande mestre disse isso. Tudo está dentro de vós, ó homens de pouca fé, por que não fazeis? A questão está em nós fazermos na convicção do nosso ser, na convicção de que somos capazes de interagir com outros espíritos por sintonia, afinidade, por bons projetos de vida. Somos capazes de interagir com espíritos, inclusive, muito mais evoluídos do que nós, porque eles se vinculam a projetos,
se vinculam a campo de ideias e a propostas de práticas. Eu posso, no meu normal, não trazer um padrão para estar vinculada, por exemplo, à irmã Teresa de Calcutá. No meu normal, se eu deixar minha vida correr solta, folgar os meus cintos, folgar os cintos morais, afetivos, sociais, cintos do trabalho, cinto do zelo, o cinto de me policiar, de vez em quando me chamar à responsabilidade. Se eu folgar esses cintos, eu não, quem sabe, só vou interagir com ela por uma questão cósmica, universal, mas não no sentido de uma sintonia, de uma ressonância para compor um verdadeiro trabalho e aquilo fazer o resultado que a soma desses dois campos é capaz, mas que eu sozinha não. Mas se eu me mantiver dentro da linha filosófica operacional de Teresa de Calcutá e me policiar para manter projetos compatíveis com os dela, estarei gerando um campo que é ressonante com o dela. Faremos uma grande soma e um trabalho, quem sabe, à altura de Teresa, mesmo eu não trazendo essa altura, serei capaz de mediar. Se eu estiver dentro de uma clareza que me permita ser fiel ao projeto e à prática dessa pessoa, deste espírito. Se eu permitir que o meu ânima efetivamente opere no mais alto grau que me é possível, que é possível a este ânima, no sentido do bem. Agora, no momento que eu começar a dizer, vamos para um próximo momento, para um próximo evento, que é materialização. Somos capazes de materializar coisas, não só coisas no campo material. Não somos capazes, quem sabe, de materializar um copo. Mas somos capazes, por exemplo, de materializar uma melhora nos fatores referentes e transferentes de uma pessoa. Fatores referentes são as referências que ela traz. Traz referência para o amor, para o bem, referência para a saúde, todos trazemos. Segundo os espíritos, nós temos em média 53 milhões de caminhada, de anos de caminhada evolutiva. Trazemos essas referências todas já bem registradas em nós. Referência para o aumento do nosso capital de vida, de querer estar aqui, para viver o que temos que viver, aprender o que temos que aprender, servir a humanidade da maneira que nos for possível. Trazemos fatores transferentes, não só em matéria de espírito. O espírito consegue transferir para o sistema biológico informações, não consegue? Cada espírito vai todos os dias gerenciando a renovação celular através de transferência. Ele não opera no blocão por inteiro, ele opera através de fatores que, ao longo da história, da caminhada de cada um, essa pessoa conseguiu já ter codificado em si fatores transferentes. Nós trazemos produção de enzima, são fatores transferentes. Nós trazemos produção de neurotransmissores, fatores transferentes. Nós trazemos produção de hormônios, fatores transferentes. Nós trazemos uma bomba, várias, né? Vou citar 3 para andar ligeiro. Bomba de sódio, que é capaz de fazer um nível eletroquímico que gera a transferência dos fatores transferentes para na dinâmica aquilo funcionar. Bomba do potássio, bomba do cálcio e assim tantas outras, são fatores transferentes. Somos capazes de, no melhor do nosso ser, com esse ânima que trazemos,
agir sobre os fatores transferentes de nossos irmãos. E fazer um passe em alguém que chegou a casa meio caído, e ele voltar e dizer: como eu voltei melhor. Como eu voltei melhor. Somos capazes de dissipar para o meio ectoplasma e os espíritos recolherem esse ectoplasma que naturalmente dissipamos, processo anímico. Nós não estamos dizendo: eu quero dissipar ectoplasma, agora eu vou dissipar. Não, naturalmente nós estamos produzindo, consumindo o que sobra do nosso gasto. Nosso sistema celular está aí. No âmago de cada célula está produzindo lá no endoplasma da célula o fluido endoplasmático para ela. Cada célula produz a mais. Olha como Deus é generoso. Permite que os processos evoluam já ecologicamente generosos. Cada célula produz no seu núcleo endoplasmático, isso a ciência já provou, o fluido endoplasmático, se utiliza dele, o restante ela dissipa para o organismo. Cada parte do organismo faz o seu balanço e o organismo responde: basta, e dissipa o restante. Este ectoplasma, que é pessoal, porque é um ânima produzindo, cada um produz o seu, está aí. Os espíritos são capazes de recolher e atender irmãos nossos. Durante as cirurgias nos hospitais, dormindo na rua, correndo de alguém que é um agressor e precisa correr mais do que o agressor. Pessoa que chegou mal aqui na casa, é um horário que não tem médium para fazer passe, e os espíritos pediram que tivesse uma sala de reciclagem, que eles iam atender as pessoas com os fluidos ectoplasmáticos que os médiums, todos os senhores, viu? Não é só os trabalhadores não. Os fluidos ectoplasmáticos que os médiums que transitam pela casa aqui deixam. E que eles atenderiam as pessoas nos horários que não tivessem médiums na casa para um passe, para um atendimento de orientação, que eles estariam na sala, que haveria uma equipe permanente ali. Mas essa equipe permanente desencarnada se utiliza do que cada ânima disponibiliza, num processo anímico. Agora vamos. O processo anímico, pelo que falamos até agora, para os senhores, faz parte do processo mediúnico? Faz parte do processo mediúnico. É o processo mediúnico em todo o seu bojo? Aí não. Não. Ele é vamos dizer, um quesito. Um complemento? Ele é um item no processo mediúnico. É o que necessita, no caso? Assim, até mesmo porque o processo mediúnico em si, você trabalha, quando você mediunicamente falando, nós estamos o tempo todo trabalhando e operando 3 tempos. Nós trazemos registros do passado, que nós consultamos o tempo todo para trabalhar. Nós trazemos um presente que é no qual nós operamos, no qual nós fazemos, mudamos, alteramos, aprendemos. E já trazemos o futuro, porque graças a Deus já somos seres capazes de consultar o futuro, de visitar o futuro e trazer para o presente. Um escultor pensa em fazer uma escultura. Ele vê a escultura que vai ser. E ele trabalha em cima dessa escultura que ele já viu. Saímos de casa para fazer um passe. Nós já vamos para o passe, para o trabalho do passe, no futuro. Nós caminhamos no presente.
Mas nós vamos no futuro, é imaginando a pessoa bem. Se ela for terminal, é imaginando ela desencarnar com muita qualidade, desencarnar com dignidade, desencarnar sem dor, desencarnar sem apego. Se alguém nos disser, acho que nem vale a pena vir, ele está quase acabando, nós diremos, 1 segundo com essa pessoa, quem sabe, ajude a fazer algumas reflexões, revisões, com as quais ela partirá melhor. Daí você vê que o processo mediúnico, ele é amplo, ele envolve inúmeros elementos e trabalha os 3 tempos. Esse processo de dissipar, nós estamos no presente dissipando, enxergando, vendo, fazendo o que alcançamos, o que naturalmente está ali pronto, é algo que está na bandeja. Enxergar uma forma holográfica. A pessoa, por exemplo, enxerga formas que não dizem nada. E ela pensa que está vendo espíritos. Quando a forma é bonita, ela pensa que está vendo espírito de luz. Quando a forma é uma forma mais escura, mais contorcida, é mais penumbrosa, está vendo espírito que nós nem diríamos nome nenhum, porque é horrível catalogar negativamente nossos irmãos. Mas a linguagem é, está vendo espírito obsessor, está vendo espírito da treva. Na verdade, ela nem está vendo espíritos. No processo, o ânima dela já alcançou um estágio mediúnico onde ela vê formas que nós deixamos aí. Nós deixamos. Porque quando ela vê espíritos, ela vai estar no nível da vidência. E ela não verá A, nem B, nem C isoladamente. Ela verá todos. E uma coisa é certa, quando ela é evidente, ela ao longo da construção do processo de vidência dela, ela alcançou não só responsabilidade social, como ela alcançou um equilíbrio para ver. Vai ver naturalmente. Vai às vezes se sensibilizar, porque imagina que eles veem às vezes espíritos que lhes são muito afetivos, que lhes são muito caros. Se sensibiliza no sentido de emocionar, mas desequilibrar não. Não se desequilibra. Ninguém tem notícia do professor Mauri Rodrigues da Cruz, do senhor Divaldo Franco, do senhor Chico Xavier, o Francisco Cândido Xavier, se desequilibrando quem estava vendo espíritos. Se estamos vendo espíritos mesmo, que estamos fazendo diálogos, que eles estão ali dialogando conosco, e mesmo assim estamos nos desequilibrando, é hora de estudar mais e conhecer mais, para administrar nosso processo. Nós estamos com um processo mediúnico, quem sabe mal trabalhado, mas desequilibrado, dizer que não dorme de noite porque vê espírito, porque tem espírito na casa, porque tem isso, tem aquilo. Uma outra faculdade anímica super comum é a de efeitos físicos, mediunidade de efeitos físicos. Quando foi feita a obra do Kardec, imaginava-se que eram espíritos que faziam aquilo, até o Kardec. O Kardec já estuda e já começa a questionar e já nos coloca no passo seguinte. Médiuns encarnados trazem a faculdade de efeitos físicos, a faculdade mediúnica em nível de efeitos físicos, e é capaz de mover uma cômoda de Niterói para Copacabana. Que hoje a física já explicou. Desmaterializa lá e materializa aqui. E hoje a NASA já faz.
Fantástico. Né? Hã? E no futuro vai ficar normal. Vai ficar normal. Vai nos levar, vai nos transportar para o planeta Marte. A NASA não quer morar na Terra. Está se indispondo com todo mundo da Terra. Diz que está infeliz na Terra. Ah, está infeliz na Terra? Compra uma passagem para Marte. Para Vênus, para Plutão, ou compra para outra galáxia. É. Vão desmaterializar a Nájila aqui e rematerializa lá. Porque eles não vão carregar isso tudo aqui. Pois tem a possibilidade de carregar no nível quântico. Vão levar e rematerializar. E alguns médiums já fazem isso há muito tempo. Há muito tempo no planeta. Somos a geração que estamos tendo a grata satisfação de ter o respaldo da ciência que nos traz todo um cabedal de conhecimento à custa de pesquisa, à custa de observação, verificação, validar, convalidar, repetir as provas, ver se aquilo é mesmo, se não foi uma mistificação científica, se não foi uma ilusão. E ali a gente vai repetindo, 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 valida, depois repete, 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 convalida, aí podemos lançar um artigo. Evolução. E disponibiliza-se para todos, e entre todos estão os espíritas que vão lidar muito melhor e mais felizes, e fazer pessoas mais felizes com o seu processo mediúnico. Outra coisa é a telepatia, é um processo anímico, que sempre nos fez questionar muito, como assim que eu neste momento estava pensando na Solange e dizendo que eu tenho que ligar para ela, mas estou fazendo uma coisa que não posso ligar. E o telefone toca e é a dona Solange no telefone. Como assim? Isso é mais corriqueiro, né, dona Nata? Para o senhor ver que deve ser um processo que a gente desenvolve com mais facilidade, que ele já vem na humanidade há muito tempo e acontecendo numa prática muito natural. E a materialização é outra coisa, né? Materialização de formas físicas mesmo. Nós temos médiums que são capazes de, por exemplo, colocar as mãos numa parafina diluída e depois retirar e sai a mão de um espírito que esteve aqui, não sai a dele. Molda, né? Ali você fica tendo a peça. E quando você olha a peça não é a mão daquele médium que se submeteu àquela experiência. É a mão de fulano, de Beltrano, e daí pode trazer os documentos, a mão. Existe isso? Hã? Existe, então? Existe isso. Isso assim, a gente traz alguns exemplos. A gente traz alguns exemplos quando visitarem o Museu do Espiritismo em Curitiba. Procurem ver que tem uma sala lá com peças. Vale a pena ver. Acho que é importante a gente ver o que nós trabalhamos, ver na prática mesmo. Agora, assim, dentro do que dá para trabalhar em pouco tempo sobre o animismo, ficou mais ou menos claro para a gente falar um pouco sobre misticismo? Hã? A telepatia pode comparar com a É sintonia? anímico. É a sintonia? Hã? As sintonias? Não? Olha, depende do que nós chamamos sintonia. Ela é em nível de sintonia, mas ela pode ser em sintonia missionária. Necessariamente não tem que ser sintonia. Eu gosto de fulano, faço telepatia com ele. Eu posso telepaticamente acessar alguém, agora a gente olha não para a plateia, olha para um de casa, né? Eu posso telepaticamente acessar esse rapaz com quem eu não tenho muita simpatia. Mas missionariamente eu trago uma condição de naquele momento fortalecê-lo em alguma situação difícil que ele esteja, e eu tenho esse compromisso missionário. Eu trouxe como projeto reencarnatório no meu bojo de missões, auxiliar pessoas vivendo aquela situação, trago prontidão para ela
em função das trocas com os senhores todos, com todo o cosmos, todos vocês me ajudaram a construir essa prontidão, portanto ela não é minha, ela é da humanidade. Fiz um projeto reencarnatório para, em especial, trabalhar aquilo missionariamente e eu telepaticamente acessar esse rapaz num dia que ele esteja muito necessitado e eu inclusive ficar me perguntando, mas por que eu estou pensando tanto em fulano? Mas se eu estiver antenada no meu projeto, nas minhas missões, eu posso não estar antenada na palavra projeto reencarnatório, mas assim, o que eu sou capaz de fazer por alguém, já que eu estou pensando tanto em fulano? Sou capaz de emitir padrões de amor, Dona Nádia. que é o mais iluminador, só um minutinho, de todos os elementos conhecidos na Terra, vai iluminá-lo para ele viver o que tem que viver. Sou capaz de emitir um pensamento no sentido de que, meu Deus, eu não sei o que aconteceu com fulano, não sei o que está acontecendo, mas eu hoje estou toda hora com ele povoando, me povoando, povoando, seja o que for, eu quero dizer presente com o meu melhor. Quero oferecer o meu melhor. Não sei o que é, mas eu quero oferecer o meu melhor. Nós, médiuns, todos passaremos por isso. Um determinado dia, algo nos povoa. E não quer dizer só gente. Pode nos povoar questões. Toda hora aquilo volta. Sem você estar pensando naquilo. Não é que você esteja... Às vezes são até situações desagradáveis, desconfortáveis que estão acontecendo na humanidade. E você não é o tipo pessimista, derrotista, que fica pensando em coisa ruim o tempo todo. Não, você não é nada disso. Mas começa. Aquele determinado evento povoa aquele dia a sua vida. É um processo anímico. Telepaticamente você está alcançando alguma linha de necessidade maior e você deve se disponibilizar missionariamente. Quando nós vamos nos conhecendo, e conhecendo a questão projeto reencarnatório, missões que estão dentro das vocações que trazemos e que as vocações expressam nossos talentos, e nós sabendo que somos capazes de, pelo religar a nós, religando a Deus, religar aos espíritos trabalhadores do bem, religados à humanidade, já estamos num momento desse que a gente procurou religar a si, religar a Deus, religar aos bons espíritos, reconhecendo que estamos ligados à humanidade, que a humanidade está em nós e nós na humanidade, oferecemos o nosso melhor. O nosso melhor. Quero oferecer o meu melhor. E se tivermos tido o descuido de a gente mergulhar muito em pessimismo, buscar quais são os eventos que me tiram dessa prisão do pessimismo. Para uns é lavar seu automóvel, para outros é lavar um tanque de roupa, para outros é caminhar na praia, no calçadão, para outro é caminhar na areia, para um outro pegar uma mensagem de um orientador espiritual e ler. Para um outro é pegar uma obra de pedagogia, um pedagogo, pegar um bom livro de pedagogia, pegar um Piaget, um Pestalozzi, uma Júlia Vanderlei da vida e ler. Um escultor, agarrar uma escultura que ele esteja pensando em fazer, que ele não tenha conseguido começar ainda, colocar serotonina ali para fabricar e equilibrar os níveis de adrenalina que podem ter, assim, eu diria, saído do equilíbrio. Porque estamos encarnados, nós temos que pensar que em fatores transferentes e referentes entram todas essas produções. Não criar o misticismo de que é o espírito. Espírito desencarnado, o que acontece a ele, claro, é fruto do espírito, e mesmo assim não é só do espírito, porque é o espírito nas suas frentes de interação. Nós, o espírito,
com seu perispírito, um corpo físico que sofre influências, inclusive do meio, e que são capazes de influenciar a produtividade do espírito. Posso ser um espírito, vou dar um exemplo, para não parecer, a senhora está dizendo que o corpo manda no espírito? Mandar eternamente, não. Mandar provisoriamente, sim. Posso ser um espírito que tenha vindo com uma capacidade X de trabalho, inclusive de trabalho voluntário, trabalho para gerar meu sustento, trabalho voluntário para colaborar com a humanidade, trabalho afetivo, trabalho social, o trabalho de construir conhecimento. Eu posso ter vindo com uma capacidade para gerenciar bem essas frentes de trabalhos todas e como um bom leitão à noite. E trago um fígado que não produz as enzimas para a digestão dessa gordura e dessa proteína animal. A produção no dia seguinte é a mesma? Quem sabe, além de não conseguir produzir, eu ainda vou tirar o marido da produção dele, porque vai ter que ficar ali me carreando chazinhos. É verdade. O marido vai ligar para o filho: nossa, mas sua mãe hoje está péssima, está mal. Aí o filho lá que poderia estar desenvolvendo seus projetos, Altera tudo. com seu pioneirismo, se esforçando ali para tentar chegar a bons resultados, também se desconcentra. Mas o filho tem uma companheira, e a companheira vê um desconcentrado: o que está acontecendo? Ah, meu pai ligou que minha mãe... não tá. Então, aí vem ver também a força da interação. Isso desequilibra tudo. Não estamos isolados. Desequilibra, todo mundo sai da produtividade. Cadeia. Mas olha só, animicamente, nós trazemos as informações do que é bom para nós e o que não é. Fazermos o autocontrole e a autoadministração é outra coisa. E, sobretudo, esse autocontrole e autoadministração entrou aí, foi para dizer que uma das coisas que nos bloqueiam de fazer bem isso é misticismo. Porque eu posso mistificar. Não, eu não comi o leitão. E se eu comi também foi uma tirinha. Fulana comeu muito mais que eu. Sim, mas acontece que eu não podia nenhuma tirinha. E quanto mais que a minha tirinha não foi tirinha assim. Nem olhar, né? Mas numa cultura que ainda há o misticismo, tudo fica passível de misticismo. Tudo. Podemos mistificar tudo. Eu posso dizer para essa moça um palavreado abaixo do que ela merece, que ela é um ser humano, não importa como ela se comportou, ela merece o melhor palavreado que eu alcancei. Eu posso fazer um palavreado muito abaixo do que ela merece e do que eu tenho o dever de fazer, e depois eu digo que foi um espírito, que não fui eu. E também eu posso dizer que foi ela. Não, mas ela, pela maneira que ela me tratou, como ela se comportou, ela me induziu a fazer isso. É um processo de mistificação. Porque se eu olhar para a minha singularidade, eu já vou dizer assim: a mãe que eu tive, ela não teve. Não sei nem quem é a mãe dela. O pai que eu tive, ela não teve. Não sei nem se ela tem pai. Se ela conviveu com um pai que passou os valores que o meu passou. As professoras que eu tive, as diretoras que eu tive, supervisores de ensino que eu tive, está engrenada num grupo de estudos da doutrina espírita. Quando nós vamos olhando para a nossa singularidade, nós percebemos que somos capazes de, no mínimo, permitir que o nosso ânima expresse o seu melhor. Nós não nos damos o direito de resvalar para o outro, para o padrão do outro, e ainda mistificar dizendo que foi ele que nos induziu. Porque misticismo é exatamente isso. Eu trouxe aqui conceitos de misticismo.
É tirado primeiro do nosso dicionário, que é o nosso orientador em matéria da nossa língua. Misticismo. Inclinação para acreditar em forças ou entes sobrenaturais atuando aleatoriamente sobre outros entes. Crença de que o ser humano pode comunicar-se com divindades e também comunicar-se com não divindades, sendo influenciados especialmente pelas não divindades, ou seja, aqueles não muito nobres ainda. O misticismo leva à mistificação, que é o ato ou efeito de enganar alguém, de induzi-lo a ser ludibriado, de crer em uma mentira, em uma farsa, em um embuste. Mistificação, num outro dicionário, coisa enganadora, ou falsa, ou burla, engano, logro, tapeação. O misticismo, por ser tapeação, logro, ocorre sempre por charlatanismo? Não, não. Depende de como vamos nos conduzindo. A pessoa nem percebe que ela está fazendo uma mistificação. É claro. Porque cultura é alguma coisa que nos leva a fazer naturalmente as coisas. Mas é a consciência. Hã? Nossa consciência. Vai pregnando no seu perispírito aquele movimento, aquela prática, e você repete. Assim nós temos médiuns espíritas encarnados. Estamos falando agora de médium encarnado, não é dos desencarnados que são os espíritos. Médiuns espíritas encarnados, que são bons, não têm intenção de fazer charlatanismo, mas fazem porque eles trazem um processo anímico que os permitem determinados padrões mediúnicos, mas eles começam a, inclusive com a nossa colaboração, que vamos lá, porque ele apresenta uma pontinha a mais do que nós. Nós vamos oferecendo fôlegos a ele, ele começa a criar uma exuberância que ele não é, a criar uma ideia, uma falsa ideia de prontidão que ele não traz, e como ler em cada um elementos da vida dele e da maneira dele ser é muito fácil, e eles fazem uma leitura, essa leitura fácil e acerta, e nós dizemos, nossa, só pode ter um espírito falando que ele acertou em cheio. E às vezes, inclusive, ele lê hologramas que estão em nós, às vezes não, sempre. Ler holograma já é uma construção ligada à Terra, de densidade fácil de ler. Aí ele lê alguns hologramas que trazemos, acerta, e nós vamos, Nájila vai lá se consultar com ele, que ele acertou com socorro. A Nájila fala para a Aninha que deu super bem com os acertos dele, a Aninha já vai, e já leva a Célia, já leva a Kátia, já leva a Gilda já leva o marido já leva a filha. Então E nós vamos permitindo que essa pessoa evolua numa característica que nós queríamos que está ajudando a ela combater nela mesma. Porque, aliás, alimentar na terra, primeiro, nossa vaidade, facílimo, porque vaidade está exuberantemente e servido na bandeja da humanidade. Alimentar o nosso ego está servido na bandeja da humanidade condições egóicas. Ainda, não estou falando mal, características. Alimentar o orgulho, eu começo a ficar orgulhosa. É importante o orgulho. Eu preciso ter orgulho de mim mesma, lutar pelo meu melhor. Mas eu tenho que ter um balizamento para isso. Senão eu começo a me desvirtuar.
quando começa a desvirtuar o orgulho como virtude, passa a ser o orgulho como defeito, vamos chamar de defeito, porque é um defeito que está me fazendo deficiente em nível de valor moral. Todos esses elementos ajudam aos médiuns que trazem uma faculdade mediúnica um pouco mais avançada, que já conseguem fazer algumas leituras que nem todos fazem, e nós vamos alimentando para que ele cada dia mais tenha menos tempo para meditar, menos tempo para refletir, menos tempo para estudar, menos tempo para se conhecer, menos dedicação ao autoconhecimento e mais aplicação à prática de uma faculdade mediúnica que ele deveria estar cuidadosamente zelando por ela, olhando para ela com um olhar crítico. Até onde eu sei que eu sei fazer. E estudar o que sabe fazer para melhorar no que sabe fazer. Isso. E evoluir Isso. naquilo. À luz de Deus, que é o nosso Pai, que disponibiliza para nós esse processo de interação todo. À luz dos evangelhos de Jesus Cristo, que sobretudo busque a si mesmo, busque o bem, busque a caridade, busque amar o próximo, busque o respeito e vai por aí afora, Cristo. À luz de espíritos bons, desencarnados, que estão aí conosco, operando, e à luz de espíritos encarnados maravilhosos, que estão aí como medianeiros dos espíritos desencarnados, disponibilizando o que cada um de nós precisa. Um na física, o outro na química, o outro nas ciências sociais, o outro nas áreas pedagógicas, o outro no espiritismo, o outro na religião católica e outros aqui e ali. E esse povo todo disponibilizando coisas boas para que nós possamos ser efetivamente homens de bem. À luz da mediunidade que já constituímos, sabendo que interagimos com espíritos bons o tempo todo, que espíritos que não alcançaram o sentido do bem, segundo os orientadores dessa casa, não estão aí disponíveis para nos atropelar, estão orientados e tutelados por espíritos que compõem as equipes de orientação aos espíritos desencarnados, e que temos a nossa consciência a nos iluminar e buscar por essa consciência. Sabendo que da nossa consciência nós não conseguimos nos dar ciência de todo o seu arcabouço. O Espiritismo não trabalha o conceito de inconsciência. Nós trabalhamos o conceito da consciência, sabendo que ela é plena, porque trazemos o Criador imanente em nós, mas que nós não nos damos ciência de toda a nossa consciência. Está aí. Na medida que vamos evoluindo, que vamos avançando nos nossos passos, nós vamos nos dando ciência. Inconsciência não existe, né, Nádia? Na doutrina espírita, a inconsciência não existe, porque eu leio certas revistas que tem da inconsciente. Que eles falam Porque são espíritas que escrevem à luz de momentos anteriores, de conceituações anteriores do Espiritismo, do próprio Espiritismo. Hoje nós não veríamos como inconsciência mais, porque se trazemos o Pai imanente em nós e Ele é consciência, não dá para admitirmos paradoxos contrários. Nós admitimos paradoxos, mas eles são pelo menos afins. E aí seria contrário. Você dizer que o Pai é imanente em você e Ele é consciência plena. O Pai é imanente numa minhoca. Portanto, é consciência plena. O Pai é consciência plena. Mas a minhoca, quem sabe, não posso afirmar, porque não estou vivendo como minhoca, mas supomos que ela se dê menos ciência da consciência que ela traz. Eu me dou menos ciência do que Cristo se dá, da consciência que Ele é.
Somos uma consciência plena, nos damos ciência parcialmente. Já avançamos em alguns quesitos um pouco mais, em outros um pouco menos. Uma construção, né? É uma construção. Estamos aí na caminhada construindo. Sim, agora eu entendi, porque nessas revistas de psiquismo, eles falam, tem umas que falam muito sobre inconsciência. Fala. Até livros mesmo que escrevem sobre Mas se inconsciência. nós formos estudar essa gente profundamente, nós percebemos que o que ela chama de inconsciência é o que nós chamamos de parcialidade da consciência. É a parte que você ainda não, que não é revelado para você. Você ainda não revelou para você mesma. É uma busca, Entendi. tipo vazio, né? É um obscuro em você. É um obscuro, é assim. É Agora isso eu que você está vendo. É. Entendeu? A gente vê Freud, ele trabalha muito isso aqui. o termo inconsciente. Mas quando você estuda Freud, lê mais Freud, você vai vendo assim, o que esse cabra está falando é o que nós chamamos de A parcialidade. parte da consciência que a gente não se dá ciência. Então é como ele naquela época, nós temos que considerar também quando é que Freud esteve aqui, né, gente? Ele já é alguém que avança muito no tempo. Mas se pegar Jung, o inconsciente coletivo, bem mais a fundo ainda, né? Aham. Mas você vai ver que encaixa aqui, na hora que você estuda Jung. E na verdade o inconsciente coletivo dá a sensação de uma clareza desconhecida. Exatamente. E é isso que está aí. Quer dizer, Uma clareza que é desconhecida a mim. A mim. E que chega a gente. Chega. Eu não vejo, mas ela está aí. Eu não consigo sentir, mas ela está aí. Eu, quem sabe, não consiga materializar no meu relacionamento com cada um dos senhores, mas ela está aí. E enxergamos isso especialmente quando passamos por momentos gargalos de garrafa. Essa aqui não serve de areia porque ela tem um gargalo largo. Gargalo bem estreito. Quando nós temos que passar por momentos assim, cruciais de nossa vida, que nós nos esprememos, nós percebemos depois, meu Deus, de onde que eu consegui tirar essa ideia para resolver isso? Mas quando trabalha a consciência, rapidinho, vai. Nós temos no Espiritismo o conceito de que, além da consciência plena que trazemos, graças a Deus, exatamente por não conseguirmos nos dar ciência, mas já conseguimos ser pessoas que perscrutam e que emitem padrões, vieses de frequência vibratória muito diferenciados, para mais, para menos, e o que compõe nossa frequência média é um conjunto de padrões diferenciados, e alguns nós, em somas maravilhosas, instantâneas, com amigos, orientadores nossos, espirituais, encarnados e desencarnados, nessa soma, naquele instante, nós conseguimos acessar o banco de dados da humanidade. O Espiritismo trabalha esse conceito de que tudo que o homem pensou, tudo que fez, tudo que propôs de bom, tudo que ele elucidou, tudo que trabalhou, disponibilizou, compõe a noosfera da humanidade. Noosfera é o conjunto de conhecimento que compõe a biosfera, que está aí, fazendo parte da Terra. Nos conhecimentos. Nesses momentos que nós buscamos acertar, buscamos resolver, buscamos amar, buscamos olhar melhor e resolver aquilo, nós conseguimos, por padrões de somas com irmãos nossos, acessar informações maravilhosas, combinamos com o interno nosso, que é o nosso banco de dados pessoal que trazemos. Tudo que construímos de informação até hoje está aqui. Combinamos essa informação do banco de dados da humanidade com o que trazemos, constituímos um momento novo ali. E é importante sabermos, finalizando, depois a gente trabalha no ano que vem melhor isso,
que os espíritos orientadores, encarnados e desencarnados, os encarnados orientadores, aqueles que estão em atmosferas melhoradas na sua potencialidade possível, eles trabalham linguagens que são alternativas, ou seja, nos fazem sensibilizar para buscar alternativas. Linguagens universais, o amor, a justiça, a paz, o trabalho, o esforço, não desistir. Trabalham linguagens alternativas, individuais, alcançar cada um de nós individualmente, e nessa soma desses 4 grandes pilares de linguagens, nós vamos fazendo o nosso processo anímico ser um exercício mediúnico saudável, para não derivarmos para atribuir a terceiros, seja o bom ou o ruim. Assumirmos o que fazemos. Reconhecendo humildemente que fazemos na soma com todo um grupo de espíritos, amigos e orientadores. O que fazemos e o que somos. Isso. Vai por aí.